Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer com vocês aqui. Eu vou estar dando continuidade a esse livro Bobbie Goods, Noite e Dia, que eu tenho colorido eles aqui com vocês. Então, hoje vai ser um pouco diferente, mas antes de começar a falar o que aconteceu de diferente o que vai acontecer de diferente nesse vídeo, eu queria pedir para vocês já me seguirem aqui no canal, já curtirem os meus vídeos e comentarem o que vocês acham dos meus vídeos. É muito bom quando vocês podem curtir, me seguir, interagir comigo, que me dá mais ânimo ainda de trazer vídeos novos para vocês. Então, vamos lá. Começando com minhas pinturas que eu já colori aqui com vocês. Vou passando. Hoje foi uma coisa muito diferente, porque o YouTube liberou para que eu fizesse live. Então, eu falei, vamos lá, vamos tentar fazer a live, né? Inclusive, a minha amiga Kézia Coloring, segue ela aí, que o canal dela é super legal. Ela me animou até para fazer a live também, mas acabou que não deu muito certo. Foi minha primeira, não sei como mexer muito bem aqui, mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu fui me desafiar. Por quê? Eu já tenho falado com vocês que eu não tô muito feliz quando eu pinto essas páginas do livro Bobbie Goods, que eu sinto que a tinta fica manchada. Eu uso as canetinhas Ohuhu, como vocês que acompanham aí, veem que eu faço a pintura desse livro com as canetinhas Ohuhu, mas eu não estava satisfeita, eu estava achando que eu precisava usar outras canetas. Tanto é que hoje eu até comprei essa caneta aqui, que é a Dual Tip Brush Pens, né, que são essas canetinhas. Eu comprei ela na Amazon, mas eu não vou usá-las, eu vou devolver, porque elas não serviram para esse tipo de papel. Ela é uma caneta boa, olha, ela tem a pontinha de pincel, tem a pontinha fine, que eu fiquei super feliz porque eu ia ter fine de várias cores e eu gosto muito de usar a canetinha fine, mas infelizmente ela não ficou boa. Eu vou até mostrar pra vocês como que ela fica no papel. Então, amanhã eu já fiz até o return e eu vou devolver ela pra Amazon porque não foi o que eu esperava, né? E aí, eu colori aqui atrás essa página aqui de teste com essa canetinha que eu comprei hoje. Olha como fica falhado. Então, eu não fiquei feliz com isso, achei que continuava falhado como a da Ohuhu. E aí, eu tinha um outro kit de canetinhas aqui, da King Art, que eu decidi experimentar elas aqui. E eu achei que ficou bom. Então, eu resolvi usar ela. Tanto é que eu já até comprei mais 2 kits na Amazon dessa canetinha, que é essa aqui, ó, a King Art. E ela é outro tipo, ela é Twin Type. Ela é outro tipo de caneta. Não, eu tenho até outra canetinha da King Art, que é essa aqui, ó, que é a Pro. Ela é diferente, ela é double-ended. Ela é diferente dessa daqui. Ela fala que são cores, né, bem coloridas. Essa aqui é a base de álcool e essa aqui também é a base de álcool. Mas ela é diferente por causa desse tipo aqui. Então, eu comprei mais 2 kits desses, só que eu comprei com muitas cores, porque eu me desafiei a colorir com apenas essas 12 cores, que esse aqui eu comprei só para fazer pequenos detalhes, com cores mais vivas, né? Então, eu comprei esse kit para fazer alguns detalhes e acabou que eu achei que ele vai ficar melhor para eu colorir as páginas do Bobbie Goods. As páginas do Bobbie Goods, elas são tipo como se fosse cartolina. Elas são mais grossas. Os outros livros, como Girl Moments, esses outros livros aqui, a página dele é uma página mais fininha, como se fosse um papel ofício. Tanto é que ela passa bem mais para a folha de trás. Ela é como se fosse papel sulfite, né? Então, particularmente, eu prefiro colorir essas páginas mais fininhas, porque eu acho que a qualidade fica muito melhor. Olha como ela não fica falhada. E aqui eu usei apenas canetinha Ohuhu. E aqui, que eu também usei apenas Ohuhu, dá pra vocês verem como que ficou falhado. E essa caneta, ela não tava falhando. Foi mesmo o papel, que eu acho que ele suga muito. Olha, vocês podem ver no cinza. Então, eu me desafiei a colorir uma página com apenas essas 12 cores. Nossa, foi um desafio, assim, muito difícil pra mim. Por quê? Eu tô acostumada a colorir com muitas cores. Então, ficou assim, foi bem difícil. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei colorindo em live, mas eu parei ela, acabou, eu
terminei ela e eu não tinha terminado de colorir. Ao invés de eu continuar colorindo, eu esqueci de gravar enquanto eu coloria. Mas aí, depois que eu terminei tudo, eu resolvi fazer esse vídeo já com essa página colorida. Eu não sou muito fã das cores mais vivas, né? Das cores primárias. Eu gosto muito de tons pastéis. Eu gosto muito desses tonzinhos assim. Então, esse desenho vai ser um pouco diferente, vai ter ficado um pouco diferente, que ele ficou bem mais colorido. E aí eu vou explicar a vocês. Quando eu comecei a colorir, eu comecei colorindo ele pelas partes maiores, né? E aí eu fui, essas páginas todas aqui eu fiz com o Uhuhu. Olha aqui, ó, o detalhe do azul. Esse azul não tá falhando, ele tá funcionando normalmente. Mas quando eu fiz nessa página, ele sugou muito e ficou falhado. Então, eu teria que passar 2 vezes a mesma tinta. Então, dá um trabalho que você tem que fazer 2 vezes a mesma coisa. Eu passei apenas uma. Aí, eu fui colorir. A página é essa. Particularmente, eu achei que não ficou boa, né? Porque esse céu aqui, eu usei esse azul. Olhando aqui, nossa, esse azul tá perfeito. Mas quando, deixa eu pegar um papelzinho aqui, eu coloquei no papel, ele ficou completamente diferente. Isso não foi muito legal, né? Olha como é que ele ficou. Eu podia ter feito o céu de um amarelinho com laranja, mas eu já tinha começado, ó. Ele é como se fosse um verde. Então, tipo, não gostei desse tom. Então, pra mim, esse céu não ficou nada bom. Depois, eu colori essa parte, esse verde, que aí eu gostei, que foi esse verde clarinho. Aí, eu fiz os pontinhos, usei bastante pontinho com esse tom de verde e com um pouquinho desse verde mais escuro, que foi esse verde que eu usei aqui embaixo. E usei a posca, usei essa posca aqui, a mais fininha, pra eu fazer os pontinhos dali de cima. Eu tô falando que é a mais fininha porque eu tenho outras. Eu tenho essa que é 1.8, eu tenho a 0.9, essa aqui é 0.9, então, por isso que eu falei que eu usei a mais fininha. E aí, eu fiquei até aqui no gramado e no arbusto eu fiquei satisfeita. Gostei dos tons das cores. Aí, eu fui fazer o cachorrinho. Falei, vou fazer ele de marronzinho. O marrom é muito forte. Então, pensei, para eu clarear um pouco, eu vou usar 0 para fazer as manchinhas. Como eu sempre faço em outros desenhos e funciona super bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu tirar essas canetinhas daqui. Pra não atrapalhar. Tá vendo que esse vídeo hoje tá bem diferente, né? Eu vou deixá-las aqui por perto que eu vou precisar mostrar mais coisas pra vocês. Ó, eu gosto muito de usar fazer esse efeito. Deixa eu achar aqui onde eu fiz pra mostrar pra vocês. Dele, tipo, como se ele tivesse umas bolinhas, né? Deixa eu achar. Cadê você? Aqui, ó. Esse aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? Eu colori ele com um marronzinho e depois eu vim com essa, com a Blender, que é a 0, e fui fazendo bolinhas com essa pontinha. E aí ele dá esse efeitozinho assim de ursinho, né? Bem fofinho. Aí eu queria fazer isso nessa página aqui, mas ele não ficou bom. Ele não, ó, não abriu. Eu não sei se eu devia ter feito logo quando, tipo, eu acabei de pintar o rosto, já fazia as bolinhas. Eu fiz depois que eu colori ele todo. Então, tipo, não fiquei feliz. As botinhas eu usei o vermelho. Quando você tem que fazer o vermelho, assim, muito grande, uma área maior, ele, tá vendo como ele falha? Quando eu fiz as linhas, ele ficou bem bom. No chapéu, desculpa que eu balancei um pouquinho a câmera. Ó, no chapéu ele ficou muito bom. Mas quando você vai fazer alguma coisa assim maior, eu acho que ele não fica tão bom. Aí eu vou até passar aqui, ó, de novo o vermelho, pra eu ver se ele vai melhorar depois que ele secar, enquanto a gente vai conversando aqui um pouquinho. Eu já falei pra vocês que as minhas canetinhas preferidas são o Uhuhu, e eu acredito que de muitas outras pessoas. Eu vejo o Uhuhu como unanimidade aqui pra muitas pessoas. Mas eu não queria usar ela e ela sugar tanta tinta assim, sabe? Inclusive, esse meu tom aqui começou a falhar depois que eu usei ele aqui. E ele não tava falhando, são canetas novas que eu comprei há poucos dias e eu consigo usar ela por muitos desenhos nos outros livros que são mais fininhos. Então, eu continuei, aí eu fui fazendo. Eu não tinha muitas opções, porque só tenho 12 cores.
qual a cor eu ia fazer esse cachorrinho. O cinza eu não gostei, eu achei um cinza muito forte. Então eu falei, vou pegar o marronzinho e fiz como se fosse uma vaquinha malhada. Ele ficou pra eu não usar muita tinta nele. Usei bastante o laranja pra poder, porque eram poucas opções. Onde eu usei colorir com laranja, eu gostei, eu achei que ficou bem bonitinho, não achei que o laranja é uma cor ruim, eu achei que ficou bem bonitinho. Eu vou fazer até uns detalhezinhos aqui, ó, que eu não tinha feito no patins, pra ficar mais bonitinho. Porque eu acho que acaba que sim, mesmo que eu não tenha ficado muito feliz com o desenho, os detalhes que a gente vai fazendo salvam um pouquinho, né? Aí, tô usando a posca mais fininha. E aí esse aqui, eu não gostei desse tom, que seria um tom de azul, que não é, que é tipo um verde. Esse marrom é muito escuro, mas vamos levar em consideração, eu tenho apenas 12 cores. Então, por isso que eu comprei o kit, eu comprei 2 kits com tons mais vivas e com tons mais terrosos. Tipo, acho que tem 60, 48, eu não me lembro exatamente quantas cores tem. Quando chegar, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Então, mas eu achei que esse tipo de caneta, que é essa Twin Type, eu acho que ela vai funcionar melhor. E aí, eu usei, o que tinha, usei esse azul com esse rosinha aqui. Esse tom de rosa é bem clarinho. Eu não sei se dá pra vocês verem que aqui eu passei 2 vezes e aqui ele tá mais claro, que eu passei uma. Ele fica um pouco falhado. Então, eu passando uma segunda camada, ele vai ficar mais bonitinho quando eu venho completando ele de novo. Mas sempre, se você for passar uma segunda camada, esperar secar bem, para não correr o risco de manchar. Olha a botinha vermelha como ficou muito diferente depois que eu passei mais uma vez. Mas eu não acho legal ter que ficar toda hora, né, você tendo que colorir 2 vezes o mesmo desenho. Eu acho que fica um pouco cansativo, mas tudo bem. Pro chão, eu usei o cinza, que veio nele, que é esse tom de cinza. Aqui eu passei 2 vezes, para ele ficar mais escurinho, e aqui eu passei só uma. No chão, eu passei só uma vez, porque como eu ia fazer vários detalhes no chão, para poder disfarçar, eu achei que não tinha problema ele ficar, tipo, falhado, né? Como se ficasse um asfalto meio falhado, ó. Mas aqui vocês veem que ele fica um pouco... É porque ele suga muito a tinta, sabe? Da canetinha. Mas ok, eu gostei. E aí, no chão, eu usei o próprio cinza para fazer a bolinha. Usei o marrom. Não, usei a outra ponta, desculpa. Usei o marrom. E usei a preta. E aí, a preta, eu fiz também alguns detalhes com a preta da posca. Porque eu acho que essa preta da posca, ela dá mais, fica mais vivo, tá vendo? Dá mais um brilhinho. E aí, eu usei a branca, mais grossinha da posca e a preta. Então, aqui eu usei cinza, marrom, preto e branco pra fazer esse tipo, essas pedrinhas, né? Fazer esse detalhezinho. E aí, eu não queria ficar fazer, tipo, muito detalhe nessa coisa, não tinha muitas opções de cores, então usei só o vermelho, fiz os detalhes com vermelho mesmo. A bicicleta usei o azul, que é o mesmo desse. Esse aqui, que seria o azul, né, é o verde do céu. O amarelo, eu achei que quando eu passei só uma vez, ele é bem clarinho, tá vendo? E aqui eu já passei 2, então ele já ficou um pouquinho mais forte. Na mantinha do cachorrinho também. Olha, eu não pintei o cachorrinho. Agora que eu tô vendo, vou colorir ele depois. E aí, em volta das nuvens aqui, pra tentar dar uma clareada, eu passei essa posca mais grossinha, pra poder esconder um pouquinho o preto, pra ficar, tipo, mais branco. Que eu acho que quando eu uso o branco clareia bastante o desenho, sabe? Então, eu quis fazer isso em volta pra não parecer mais. E aí, de repente, eu posso fazer até pra ficar um pouco mais... Quebrar um pouco mais desse azul, eu posso até cobrir aqui também, sabe? Mas eu não pensei o que eu poderia fazer pra mudar esse céu. Até se vocês quiserem comentar aí o que vocês acham que eu poderia fazer pra mudar um pouquinho esse céu, eu posso fazer depois, né? Não tem problema nenhum. Mas, no geral, eu achei que ficou bonitinho. Bonitinho, feio, arrumadinho. Eu achei que ficou bonitinho. Algumas partes. Eu gostei da bicicleta, eu gostei do patins, o carrinho, como é que ficou. Eu tentei usar bastante as cores, porque são as únicas que eu tenho. As flores, eu também, ok, não ficou assim. O céu, eu não gostei de jeito nenhum. E nem esse aqui. Ficou muito escuro, mas
Pro cachecol também eu não quis fazer mais nada, fiz só essa listas para poder, se eu tivesse outras cores, com certeza eu ia fazer alguma coisa mais bonitinho. Mas foi esse aí, esse foi o meu desafio de 12 cores. Então, eu acho que assim, pra eu usar apenas essas cores, que são um pouco difíceis de ser usada, não são os tons que eu gosto, e não ter muitas opções para fazer um degradê, alguma coisa assim, eu acho até que eu me saí bem um pouquinho nesse desenho, né? E eu não vou ter ele colorindo completo, porque eu comecei ele em live, não terminei pintando, então eu deveria ter continuado para poder gravar o restante, né? Mas foi isso. Esse é o resultado do desenho que eu colori com essas canetinhas da King Art. Espero que vocês tenham gostado e que vocês vejam que mesmo às vezes uma caneta que não é tão boa, o desenho ainda pode salvar um pouquinho, né? Eu acredito que se eu tivesse um azul mais bonitinho, ele ia salvar um pouco mais. Ia ficar só esse marrom mais cheguei, mas eu acho que, no geral, ele ia ficar bem mais bonitinho. Mas foi o que eu deu pra eu fazer com 12 cores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta e comente o que vocês acharam. E se vocês puderem me ajudar com alguma coisa para melhorar um pouco esse céu, eu tô aqui esperando o apoio de vocês. Então já se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!